Olá, bom dia para você que acompanha mais este Secov Debate, que tem como convidados o Eduardo Lafraia, que é presidente do Instituto de Engenharia. Eduardo, bom dia. Bom dia. E também o João Crestana, que é diretor e ex-presidente do Secov. João Crestana, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, e eu lembro que você pode participar da nossa conversa mandando as suas perguntas, os seus comentários através do Facebook, e depois nosso programa fica disponível nos canais do Secov e também no YouTube. E nós vamos falar hoje de início sobre algumas tragédias que atingiram o país aí nos últimos tempos, nas últimas semanas, na verdade, tornando esse começo de 2019 muito difícil, mas que acaba passando pela questão da engenharia, dos projetos de manutenção. Eu acho que o principal exemplo seria Brumadinho, né? Um sistema que vem sendo utilizado há bastante tempo, que se sabe que oferece imensos riscos, mas se conviveu com esses riscos e ainda se convive no limite. E eu gostaria de saber da posição, não sei quem começa a falar, do nosso convidado Eduardo Lafraia, a respeito disso, né? Porque nós temos várias avaliações de engenheiros que falavam que o sistema utilizado lá em Brumadinho oferecia potencialmente risco sempre. Então se monitorava para saber o momento em que poderia haver um problema mais grave, mas o problema potencialmente existiria sempre. É isso? É isso. O problema é, na engenharia, sempre que você faz uma obra, existem alguns riscos, e a função da engenharia é minimizar ao máximo esses riscos. Eu soltei até um editorial esses dias no qual eu falo que o que aconteceu em Brumadinho não foram erros de engenharia, foi falta de engenharia. Lá não se aplicou a engenharia como se deve. Esses problemas que ocorreram eram previsíveis, deveriam ter sido avaliados e deveriam ter tomado medidas para evitar, caso acontecesse alguma coisa, que não ocorresse essa tragédia que ocorreu. Quer dizer, faltou engenharia, não dá para fazer engenharia. Esse tipo de engenharia de manutenção é uma coisa permanente, constante. Não adianta dizer o seguinte, é de vez em quando. Não, tem que ter sempre. Nós temos que, na verdade, aqui no Brasil, mudar a cultura da manutenção. Manutenção é uma coisa obrigatória. É o que você faz na sua casa, é o que você faz no seu carro. Então, todo o patrimônio público nosso, independentemente da tragédia de Brumadinho, que exacerbou tudo o que aconteceu, mas tudo tem que ser mantido. São valores altíssimos investidos, gerando riscos para as pessoas. Então, nós temos que mudar o conceito. Manutenção tem que ser. É o único jeito que às vezes eu brinco lá no Instituto, assim, de repente nós vamos ter que criar a cultura de inaugurar manutenção. Porque o pessoal só quer fazer obra para fazer uma inauguração depois. Manutenção não gera voto, mas gera uma preservação de um patrimônio, de um investimento muito grande. Não sei se eu estou me estendendo, mas só falar mais uma. Você pegar todas essas obras que estão paradas no Brasil, considerar o custo do dinheiro das obras paradas, se você considerar o custo da guarda dessas obras, isso custa muito caro, da deterioração dessas obras, isso é um absurdo. O que se joga de dinheiro fora no Brasil por falta de manutenção dá para fazer outras obras. Agora, não tem um problema de decisão empresarial, porque a opção feita pela Vale, por exemplo, era aquele tipo de barragem, que oferece potencialmente mais risco, mas é mais barata. Né? E houve até iniciativas aí, do ponto de vista de legislação, de se proibir, e agora vai ser proibido. Mas é o que eu falava do risco potencial sempre. Aí é uma opção do empresário de lidar com isso, não é? Inclusive, estruturalmente, ele colocou os funcionários na rota, que ele sabia que levaria 1 minuto, para as pessoas não daria tempo mesmo de fugir, mesmo que houvesse alarme, poucas pessoas escapariam, né, João Crestana? Eu queria saber a sua avaliação em relação a isso. A decisão empresarial de fazer essa opção, de utilizar material mais barato, de utilizar mão de obra mais barata, que isso em outros casos, mas tem esse problema estrutural também no país, não tem? É interessante que eu escutei essa semana o professor Cortella dizendo sobre tragédia. Isso não é uma tragédia, né? Tragédia é aquilo que acontece e ninguém sabe o que vai acontecer. Então é um furacão, é um tsunami, né? Inevitável, força natural. Isso é um drama decorrente da falta ou da carência
mais localizada, tanto na área de, às vezes, de projeto, como na área de manutenção, como o Lafraia acaba de dizer, porque, sem dúvida, com os anos as tecnologias vão mudando e as obras de engenharia, que não são perpétuas, elas ao longo do tempo vão necessitando uma série de mudanças, vão necessitando manutenção, elas são escolhidas dentro de um determinado ponto de tempo com um critério de técnica, por exemplo, para a escolha desse modelo de ajusante ou montante, foi no momento que foi feito, que pareceu o melhor para a engenharia dentro do risco possível. Se isso está certo ou está errado, tem que ser mudado ao longo do tempo, isso poderá ser respondido por um modelo de manutenção, um modelo de constante monitoramento de como aquilo está atendendo ou atenderá os próximos anos. Então, é difícil hoje, depois de 20, 30, 40, 50 anos, julgar o modelo que foi usado. Agora, é possível manter, principalmente com a ajuda de modelos securitários, por exemplo, uma seguradora com um seguro de manutenção daquilo, seguro de responsabilidade, saber que se aqueles riscos existem e se eles forem corretamente endereçados ao longo do tempo, as decorrências, as consequências serão mitigadas, serão ajudadas através de um seguro, de uma seguradora que vai, pelo menos, tentar diminuir os problemas, os riscos que, infelizmente, esse drama e não essa tragédia, porque isso poderia ser previsível muito bem, tanto com um projeto quanto com uma correta manutenção, como aquilo pode ser diminuído para a população, para o país em si. Porque aí vem a discussão também, que a empresa que fazia inspeção e acompanhamento disse que detectou problemas. Aí a Vale disse que ela corrigiu na medida do possível, usando drenos. Então, houve um problema de comunicação ou de se minimizar os riscos também, né? E eu acho que isso acontece em outras situações também, não? Olha, Denise, veja bem. Nós vamos precisar de um tempo para saber o que realmente aconteceu. Agora nós temos uma porção de versões, cada um puxa para o seu lado, defende a sua posição. Agora, por exemplo, a técnica, aquela técnica que foi usada, se não me engano, na década de 70, não é uma técnica errada. Era uma boa técnica na época. Talvez hoje você tenha outras coisas. Agora, aquelas barragens eram para ter 15 metros, 20 metros de altura. Aí eles foram alteando, foram aumentando. Quando romperam, tinham 70 metros de altura. Então, vamos dizer, mistura, não pode dizer que é uma culpa daquele sistema. A ganância empresarial pesou muito também. Quer dizer, você podia ter aquela barragem mesmo até um certo momento. Depois, na hora que foi aumentando ela, pesou. E isso só vai se resolver no Brasil a hora que doer na parte mais sensível do empresário, que é o bolso dele. Quer dizer, se ele errou, se ele exagerou na economia, isso existe na iniciativa privada e existe na área pública também. Hoje é uma coisa que eu tenho falado muito, esse sistema de licitações que o pessoal fala que tem que ser o menor preço, isso é uma estupidez, na minha opinião. Isso hoje a engenharia não é controlada pelos engenheiros, a engenharia é controlada pelos advogados, promotor público, tribunal de contas. Esse pessoal, o promotor público é um advogado que mostrou num concurso que ele entendia direito, mas ele não entende de engenharia. Ontem nós criticamos o CREA porque ele fez um pregão em uma obra dentro do CREA. A resposta do presidente do CREA é que se ele não fizer dessa forma, pregão é a pior forma de licitação que existe, ele seria acionado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Puxa, isso é um absurdo, não pode ser assim. Quem tem que decidir qual é o melhor jeito de fazer uma obra é um técnico, é um engenheiro, é um arquiteto. Porque o menor preço pode implicar piora de material, de estrutura e tudo mais. Pois é, são 3 momentos que você tem que pensar
em um empreendimento de engenharia? Primeiro, um momento de projeto. Esse projeto tem que ser feito dentro das características técnicas, dentro da capacidade que o projetista, que o profissional tem, e isso não pode ser medido unicamente por dinheiro, é o projeto mais barato. Tem que ser o projeto que carregue, que traga para o empreendimento o menor custo-benefício, a maior eficiência, maior eficácia ao longo prazo. Ou seja, tem que ser um projetista com experiência, com larga capacidade de conhecer aquele problema e resolvê-lo. Então, primeiro momento de projeto que não pode ser escolhido simplesmente por pregão o preço mais barato de projeto. Isso está completamente errado, tem que ser corrigido. Segundo... Posso complementar uma coisinha que o João está falando? O projeto numa obra representa de 3 a 4% do valor da obra. Aí o pessoal quer fazer uma economia no projeto e faz vamos supor que ele economizou metade do projeto, ele economizou 1,5%. Na hora que ele economizou 1,5%, ele pode fazer um projeto ruim e compromete os outros 97% que é a obra em si. Não é isso, João? Claro que sim, claro. E exatamente isso que o Lafayette está dizendo. O primeiro momento de projeto, ele vai definir diretrizes do que vai acontecer durante o segundo momento, que é o momento da obra, da execução. O momento da execução tem que ter também competência e é necessário haver um modelo de preservação contra a boca grande, contra a corrupção. Corrupção é algo que graça no país, infelizmente nós estamos vendo, e ela vem deste modelo milenar que vem aqui desde o Caminha, 500 anos atrás. Isso precisa ser modificado drasticamente. Corrupção durante esse segundo momento, que é o momento de executar a obra. Porque o que pode acontecer não é só a corrupção é um risco muito grande, é um custo grande, mas pior do que o custo da corrupção é o custo do erro. Ao corromper um fiscal, ao corromper alguém do poder público que aprova a obra, talvez o contratante esteja empurrando um erro, uma decisão errada para uma situação do país que tem que ser resolvida. Então a corrupção não é o pior custo é o erro que a corrupção permitiu que fosse feito. E o terceiro momento, Denise, é a manutenção. A obra pronta, vamos imaginar que foi bem projetada, bem executada, está ali. É a melhor solução para aquele momento, para aquele orçamento. Agora ela terá que ser mantida, ela terá que viver dentro de um prazo que ela é projetada para fazer, e depois desse prazo ela pode ser estendida se tiver um bom programa de manutenção. E isto também pode ser resolvido ou mitigado com ferramentas de seguro. Na execução, a ferramenta de seguro é o performance bond, onde você põe uma empresa de seguro para monitorar o trabalho da empresa empreiteira ao invés do governo. O governo não tem que monitorar nada, quem tem que monitorar é a empresa de seguro, performance bond, que é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra. A empresa de seguro faz, por quê? Dói no bolso dela se foi feito errado. A empresa de seguro só vai permitir que a obra continue seja terminada se ela estiver sendo feita no melhor das suas possibilidades. Da mesma forma, no terceiro momento, que é o momento de manutenção, um seguro de responsabilidade dos profissionais da empresa que vai rodar aquilo, ou do poder público, de uma empresa, de uma usina, de uma estrada, de uma ferrovia. Então, a empresa de seguro poderá segurar que aquilo continue com o seu desempenho, porque na hora que a empresa de seguro vir que o desempenho não será bom, ela vai fazer sua intervenção e vai exigir uma manutenção. Porque, caso contrário, as empresas, como algumas, por exemplo, usando esse drama de Brumadinho, de Mariana, há empresas que largaram represas paradas lá e que essas empresas às vezes nem existem mais. Quem vai garantir que uma dessas barragens largadas, abandonadas, não vai trazer mais um drama para o país? Se houvesse uma seguradora responsável pelos resultados, doesse no bolso dela uma catástrofe como aconteceu, esta seguradora não deixaria que acontecesse. Então,
E pode monitorar também a seguradora a execução da obra, que é uma prática normal que nós temos no Brasil, que é o atraso de entrega, e aí vai se aumentando o orçamento sob as mais diversas alegações, e isso acaba comprometendo, porque no meio do caminho tem de desviar aquela verba que vai para a corrupção, então vai piorando a condição do projeto e vai arrastando a construção. A gente viu isso muito em usinas aqui no Brasil. Não é? Mas aí tem um foco que eu queria até colocar aqui de um internauta que está nos acompanhando, que ele é o Ricardo Prado Souza, dizendo que numa barragem de rejeitos o acúmulo de tudo junto, misturado, não gera uma fermentação, mesmo a podridão, onde se perde a rigidez da terra. É a infiltração de água mesmo, né? Que é o próprio rejeito que faz a barragem, e se houver uma descompensação, o risco de estouro é isso, pelo menos que explica, né? Eu não saberia responder. Eu já falei tanto sobre isso em matéria, eu vi no Engenheiros. Foi isso, que ela estaria com uma pressão muito grande de água, né, internamente. Denise, eu acho que todo ser material, seja ele uma barragem, que é algo que existe, que está lá, como nós mesmos, como um animal, como qualquer coisa material, ela tem um prazo, né? E vários processos da gravidade, da percolação, ou seja, da penetração de líquidos ao longo de sólidos, quanto de processos biológicos, físicos, eles vão mudando tudo ao longo do tempo. Então, para resumir, os anos e a exposição à natureza e ao uso vão trazendo, sim, esse tipo de efeito, não só biológico, mas o problema físico, o problema de desgaste, o problema de idade. Então, a manutenção é importantíssima. Por isso que a gente fala muito desse seguro, porque esse seguro faz com que o agente econômico tenha medo pelo seu bolso, pelas suas taxas de seguro que subiriam caso ele não fizesse a manutenção, e ele vai fazer a manutenção, porque a seguradora vai cobrar menos, porque a seguradora também vai pesar no seu bolso, ela vai exigir que aquilo seja feito da melhor maneira técnica possível, com todos esses efeitos. Não, eu ia acrescentar a questão de manutenção, a forma como se faz essa manutenção também, porque nós tivemos recentemente o problema do viaduto aqui em São Paulo que cedeu, e uma das justificativas aí que se constatou de problemas é o excesso de asfalto. Então ia sendo recapeado o viaduto, aumentou muito o peso dele, né, sem o menor planejamento, era para tapar buraco e pronto, e vai aumentando. E depois não tinha acompanhamento do impacto que tudo isso estava tendo embaixo nos pilares, né? Então a gente viu que o laudo detectou muito mais problemas do que naquele ponto. Agora havia manutenção do quê? Do asfalto, não da estrutura. Então tem esse problema no Brasil também, né? Nós vamos fazer agora em abril, se não me engano, começa dia 25 de abril, um ciclo sobre manutenção. Nós vamos começar discutindo a manutenção em tese do patrimônio e vamos trazer pessoal da Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. A pergunta para eles, a discussão nossa não é tanto a discussão técnica. Tecnicamente, a engenharia brasileira tem condições de resolver qualquer um desses problemas. É como é o arcabouço jurídico para que a manutenção exista permanentemente, que não dependa da vontade de um secretário ou de um diretor qualquer. A manutenção tem que ser uma obrigação do Estado, até para preservar o patrimônio dele. Então, esse ciclo vai existir e a pergunta que nós estamos fazendo é o seguinte, para o pessoal: como vocês obrigam? Tem essa sugestão, essa visão do João, mas tem outros caminhos que nós vamos tentar caminhar. E depois, se eu tiver chance, eu queria voltar um pouquinho à parte da licitação. Mas não tem um problema também de irresponsabilidade? Aí eu acho que a punição teria de chegar à parte criminal também, porque a gente teve um caso que é menor em termos de vítimas, mas, por exemplo, ciclovia no Rio de Janeiro. Como é que se constrói uma ciclovia na beira do mar sem a ciclovia estar com sustentação? Que foi o primeiro acidente, agora teve o desmoronamento do lado. Então a gente vê que é uma total irresponsabilidade do setor público junto com os engenheiros que planejaram a obra. Ela estava solta, a ciclovia, no primeiro momento, né, que o mar bateu e levou tudo. Então tem uma falta de responsabilidade do setor público também, não tem? Eu acho que é uma cultura geral do país e muito importante que você disse sobre a punibilidade. Eu acho que em tudo que se faz no país, e engenharia não pode ser uma exceção, muito pelo contrário, até pelos seus efeitos grandiosos, ela tem que ter uma responsabilidade, né?
O americano chama de accountability. Você fez, você deve reportar aos outros e deve responder por aquilo de acordo com o que foi feito. Só que isso vai um pouco mais para trás. Eu acho que, sem dúvida, a responsabilidade deve ser cobrada, mas também deve ser dada uma importância à engenharia que a engenharia perdeu. Eu me lembro quando me formei nos anos 70, que a engenharia tinha uma nobreza, uma importância para o país muito grande. Quer dizer, o Brasil era o Brasil do crescimento. Então tudo era voltado para a engenharia. Depois veio a década de 80, a Constituinte, e o crescimento perdeu um pouco a ênfase para os direitos humanos. Então tudo seria direitos humanos. Então resolve-se uma barragem através de uma liminar, ou de um habeas corpus, ou de um processo em segunda instância. Nada disso constrói ou mantém uma barragem. O que mantém uma obra qualquer é a engenharia. Então eu acho que nós temos que ir para um terceiro momento, depois do momento do crescimento de 70 da engenharia, que a engenharia depois engenheiro virou suco, né, nos anos 80, 90. Aí teve grande crescimento dos humanistas, que bom para o país também, tudo isso é necessário. Agora é um terceiro momento, o momento do desenvolvimento com humanidade, com humanismo. Ou seja, uma engenharia moderna, que ela foi relegada a segundo plano, tem que ser muito enfatizada agora, muito incentivada, a engenharia, o momento de engenharia, com a responsabilidade, com a preocupação humana, porque nenhum país se desenvolve realmente se não tem preocupação com os seus recursos humanos. Preocupação humana, ambiental, tudo isso a gente tem em qualidade de engenharia, como o Lafayette estava ressaltando, e outro dia um engenheiro falava para mim, a maior mostra que a gente tem de qualidade dos engenheiros é, por exemplo, a questão das usinas hidrelétricas, as barragens lá são levadas muito a sério, porque é a fonte de lucro das empresas. Isso. Não pode vazar. Agora, no rejeito, você vai segurando como pode, aí a prioridade é outra. Agora, as barragens são um exemplo de engenharia. Agora, nessa época das barragens, na época que o João falou, na década de 70, não existia esse conceito do menor preço. A obra era contratada por uma boa técnica, tinha conceito de preço bom, mas não era isso. O preço não tem que ser o menor preço na hora da licitação. Nós temos que ter o menor preço no fim da obra. Esse conceito de menor preço na hora da licitação só serve para proteger os incompetentes. Porque depois que a obra custou o dobro, ou que a obra parou, ou que a obra caiu, você vai cobrar da comissão de licitação o que aconteceu. Você fala, não, eu segui a lei, eu contratei o do menor preço. Antigamente, você tinha na comissão de licitações grandes técnicos que entendiam de obra. Hoje você pode pôr qualquer pessoa despreparada. Ele só tem que saber que 1 milhão é menor que 1.200.000. Então eu falo, deu 1 milhão, eu dou para ele. É um problema contábil. É um problema aritmético, não é nem contábil, é um problema aritmético. Agora, são pessoas despreparadas, que não estão preparadas. Hoje o Estado, antigamente o Estado tinha um corpo técnico de primeira linha. Hoje o Estado foi desmontado, a engenharia foi desmontada. Eu lá no Instituto, eu defendo a tese. Gente, não temos que nos preocupar com a engenharia, nós temos que nos preocupar com o desenvolvimento nacional. A engenharia é o motor desse desenvolvimento, você entende? Então, se a gente promover o desenvolvimento nacional, e eu acho que nós estamos num momento que nós temos uma grande chance de voltar a crescer, a engenharia vai ter que dar conta. Só não pode ficar dependendo desse menor preço, ou dizer que o Tribunal de Contas não deixa, o promotor não quer. Assim não dá. Isso são coisas de engenheiro, não é coisa de advogado, não é coisa de órgão público. Agora é o momento de mudar, né? Porque o novo governo tem tantos planos de infraestrutura, com participação de capital externo. Então tem de ter uma regulamentação, uma fiscalização eficiente aqui no Brasil para se buscar esse resultado, né? Que você estava colocando, que não é deixar o barco correr, não é só trazer investimento e somar. De forma nenhuma. Eu acho que é importantíssimo esse modelo que vai permitir que se contrate direito, sem dúvida com muita preocupação com o custo, mas muito maior preocupação com a eficiência ao produzir, e a durabilidade e as possibilidades de manutenção. Então, este modelo deverá ser objeto de preocupação
desse governo novo, de qualquer Assembleia ou Câmara ou Senado hoje, tem que se preocupar em montar este modelo de forma tal que garanta uma boa construção, a exclusão, a diminuição da corrupção nesse modelo, uma execução robusta e uma manutenção sempre presente e muito bem programada, né? Agora, quando o Lafraia falou de despreparo, eu preciso falar de uma coisa importantíssima. As escolas de engenharia hoje precisam também se reformular para o novo tempo. Burocracia não é suficiente para uma escola, principalmente uma escola de engenharia. Escola de engenharia tem que ter gente com experiência, que põe o pé no chão, suja a bota de barro, suja a mão com o cimento, ou com seja o que for, alguém que conhece o que está fazendo. E existem histórias interessantíssimas hoje, Denis, dentro de escolas de engenharia, que professores de altíssima qualidade, com grande experiência, com grande reputação, vão dedicar parte do seu tempo a dar aulas. O que seria ótimo, no mundo inteiro, esses grandes especialistas trazem a sua experiência e a modernidade para aquele tema, para os alunos que vão se formar, que vão se preparar. Hoje, muito tristemente, a gente repara que estes grandes expoentes que dão aula são afastados por algum mecanismo interno que diz o seguinte: vocês já têm um emprego na iniciativa privada ou no governo, produzindo, engenhando, fazendo a engenharia, vão ganhar dinheiro lá, e nós que somos professores queremos ganhar dinheiro aqui. Vocês então saiam, aqui é exclusividade daqueles que são só professores. Às vezes são bons professores também, e às vezes são simplesmente pessoas que conhecem sua escrivaninha e os livros que leem. Teóricos, né? Teóricos. Se isso acontece... Se isso acontece, a engenharia também acontece isso, fica totalmente distante da realidade dia a dia, né? Se ensina em tese o que seria jornalismo, é o mérito, né? Engenharia. Que tem que voltar. Qual é o mérito do professor? Se o professor tem mérito, ele deve continuar. Se o professor não tem mérito e está ali só cuidando da sua cadeira, né? Tem muitas exceções, tem grandes catedráticos de grande competência que estão dando aula, mas tem muitos que estão ali só fazendo rotina e que devem ser monitorados muito bem. Ou mudam o seu comportamento, ou eu acho que é hora de colocar alguém com prática para dar aula de engenharia. Porque se a engenharia não for de boa qualidade, resultados são visíveis para uma quantidade de gente muito grande. Mexe com vida, né? E trazem um problema sério, tiram vidas. Isso. Além, complementando o que o João falou sobre a escola de engenharia, além de mesclar o professor que tem o conhecimento teórico com aquele profissional que tem a experiência, que, como ele usou a expressão, pisa no barro, que pode levar a experiência para o... Hoje tem um problema sério. Nós temos 10 escolas de engenharia em torno do Instituto de Engenharia discutindo o ensino da engenharia. A velocidade da mudança do conhecimento hoje é tão grande que você não pode simplesmente ensinar o que existe hoje. Na verdade, você tem que ensinar, o estudante tem que aprender a aprender. Ele tem que estar permanentemente estudando e se reciclando, senão ele vai ficar para trás. Nós estudamos numa época em que as coisas eram mais estáticas. Hoje não. Hoje muda e com muita velocidade. Esse é um grande problema. As escolas estão se questionando como elas devem ensinar. É a mesma coisa, eu falei agora há pouco que nós estamos chamando o pessoal de fora para ver a parte de manutenção, a mesma coisa, nós estamos chamando o pessoal de escolas do exterior, de primeira linha, para nos trocar ideia conosco como fazer a melhora do ensino de engenharia. Agora, não é uma questão só de engenharia, eu acho que tem um problema cultural do brasileiro que divide, assim, o que você espera como cidadão e o que você defende como empresário. E aí eu lembro o exemplo do Flamengo, né? Porque a gente cobra que haja uma fiscalização muito maior para garantir segurança, manutenção das obras. Agora, no caso do Flamengo, por exemplo, eles correram à margem. Então é assim, é o responsável por uma obra
que ele prega como cidadão que se tenha mais segurança, mas na hora de lidar lá com o fiscal, ele não vacila em dar propina para deixar aquilo passar batido, de conseguir o alvará mais rápido. Eu acho que tem muito essa preocupação, e o próprio setor público, de escapar dessa fiscalização, mas cobra no âmbito mais geral que se tenha segurança. Porque aquela obra não existia na planta, aquela obra não foi vistoriada, no caso do Flamengo, não dependia de engenharia, na verdade, aquilo foi feito, um container emprestado. E os meninos morreram. Não é? Agora, eu tenho certeza que todos lá cobrariam no sentido maior que se fizesse alguma coisa em relação à barragem lá, por exemplo, de Brumadinho. Não tem dúvida. Eu acho que a responsabilização é algo que tem que ser trabalhado com muito cuidado. Esse modelo de responsabilização não é simplesmente da engenharia ou do direito ou do Ministério Público. É um problema cultural, sim. Eu acho que o brasileiro tem que ser responsável pelo que faz. A nossa Constituição, por exemplo, ela dá uma série de direitos e dá pouquíssimas obrigações. Então todos têm direito a ganhar o que querem e não têm a responsabilidade, não têm a obrigação de dar uma contrapartida para o país. Essa conta não fecha, como diz o engenheiro. Uma conta de constituição correta é aquela que distribui igualmente responsabilidades e direitos. Então, por exemplo, se qualquer pessoa é responsável pela manutenção principalmente de um local onde há vidas humanas, essa pessoa tem que ter a responsabilidade permanente de guardá-las, de se preocupar com a integridade física. O ser humano, ele é muito fungível, ele acaba fácil. Nós vimos ontem com o drama do nosso Boechat, que era um profissional fantástico no país e que de uma hora para outra a fungibilidade se mostrou. Ele acabou-se. É uma tristeza para todos nós. Isso pode acontecer comigo, com qualquer um que está aqui dentro dessa sala hoje ou com vocês que estão assistindo. Então, a responsabilidade pela preservação, pela guarda do ser humano é algo que tem que ser cultural. O brasileiro realmente ele tende a encarar tudo isso com uma certa ligeireza, para não falar leviandade. Agora tem uma pergunta do Milton Colombeck, dizendo que esse problema não se limita às obras públicas. As construtoras e incorporadoras também só querem saber do preço comparando empresas de qualificações completamente diferentes. Então ele está colocando essa situação também em relação não só ao setor público. Não tem dúvida. Eu acho que... Fala um pouquinho sobre isso que você está mais... Eu conheço o Milton Colombeck, tem toda a razão. Às vezes é a ganância do empresário, é o despreparo, eu acho, e tem que ser penalizado. Antigamente os preços, nós tínhamos até normas de contratação de projetos, ele atua na área de fundações, tudo. Hoje em dia, muita gente vai trabalhando pelo menor preço, ele tem toda a razão. É aquela coisa de operar no limite, é uma questão de cultura, né? Da segurança. E tem que ser penalizado. Se errou, tem que ser penalizado. A cultura, Denise, é a que você levantou muito bem, é a cultura nacional, é do brasileiro. É a cultura que ficava tranquila de ver pessoas de altíssima posição no país não serem punidas pelo que fazem. Então, às vezes, autoridades que cometem erros seríssimos, ao permitir, por exemplo, corrupção, que como eu já falei agora, a corrupção não é o maior custo da própria corrupção, o maior custo da corrupção é o erro que ela incide. Quer dizer, ao corromper, o corruptor e o corrompido mudam o sistema melhor, que seria mais barato, mais eficiente, melhor para a sociedade ao longo dos anos e dos séculos. Esse sistema ele muda porque a corrupção permitiu que este erro fosse feito. O erro custa muito mais do que a corrupção. Então, quando existe a cultura no país de ser leniente e não punir a corrupção, de não punir quem faz as coisas erradas e toma decisões erradas, extrapolando a sua assunção de risco, a cultura é responsável por isso. Nós temos que mudar esse modelo de cultura, educar melhor desde as crianças,
dizendo o seguinte: vocês fazem algo errado, tratam mal do professor, vocês serão punidos. Se começar em casa, um irmão roubando do outro irmão e todo mundo deixando que isso aconteça, é a cultura. Isso só pode terminar em perda de vidas e todos nós vamos pagar por isso. Uma cultura cresceu em meio à impunidade, né? Se nós conseguimos chegar nesse ponto que o João Crestana falou agora há pouco, de mudar a cultura, nós podemos acabar com esse excesso de legislação, normas, e deixar uma autorregulamentação. O próprio indivíduo, o próprio cidadão vai cuidar das coisas de uma forma correta. No Brasil as Até coisas... porque, Lafraie, ele sabe que será punido se não o fizer. Tem que mexer, tem que... esse é o ideal para o Brasil. Nós temos uma cultura de levar as coisas a sério. A pergunta do Milton Golobeck agora há pouco. É isso, o empresário que contratar mal, ele tem que ser punido. Se não punir, ele não vai mudar. Agora, isso vale para o nosso filho que joga um palito de sorvete na praia, vale para todo mundo. Nós Agora a temos que justiça mudar as falha pessoas. nisso, né, na punição. A justiça falha, posterga, ameniza penas, né? A pena não é proporcional ao dolo que causa, né? É verdade. Nós estamos mudando essa cultura. Eu sinto que hoje isso não é mais debate para grandes jornalistas, grandes especialistas e grandes engenheiros. Isso é debate no salão de cabeleireiro, na roda de cerveja, no intervalo de futebol. As pessoas estão discutindo responsabilização política em geral, punibilidade de quem faz coisa errada, desde a criança, como o Lafraie falou, que joga um palito no lugar errado, como o grande governante que permite o roubo ou que se envolve no roubo. Eu acho que essa cultura está mudando, deve mudar, e se não fizermos isso, esse país vai continuar derrapando ao longo de séculos. Agora não mudou tanto, né? Porque a gente vê que a Vale está envolvida num segundo caso muito grave poucos anos depois, que o primeiro foi Mariana. É inadmissível que uma empresa passe por uma situação semelhante, com um dano muito maior, inclusive em número de pessoas, né? São centenas de mortos, depois de ter passado por Mariana. Exatamente no mesmo sistema, uma situação muito parecida. E não adianta falar, estávamos desativando, não, foi negligente. Denise, eu acho que isso foi um exemplo muito forte e muito perto no tempo, e pior do que tudo isso, ele mais ou menos indica que esses empreendimentos, com este tipo de projetos e com este tipo de soluções, ele está, entre aspas, maduro. Ao estar maduro, ele poderá dar outros frutos ruins também. Então, mais do que fazer o que é muito importante, que é punir quem fez errado agora, mais importante que isso é fazer um mutirão nesse país para ver quais são as outras usinas, quais são os outros prédios. O concreto, ele tem uma vida útil, né? Então a manutenção também do concreto dos prédios onde moramos, das prumadas de ferro fundido, etc., tudo isso aí precisa ser visto agora, porque este parque brasileiro, como o parque americano também já está no momento de ser mantido muito mais a fundo, um parque de 50, 60 anos de instalação de infraestrutura, como no Brasil um pouco também. Isso precisa ser sujeito de um mutirão de estudos para que se identifiquem potenciais problemas que devem estar lá próximos de acontecer, não só em Minas Gerais, aqui em São Paulo, no Rio, no Brasil inteiro, né? Então, é hora que... Não é cuidar só da pintura do prédio, né? Punir é muito importante para dar exemplo para o futuro, mas agora, o futuro próximo, é do risco muito grande que coisas semelhantes aconteçam com dezenas ou centenas, por exemplo, de barragens que há em Minas que a qualquer momento estão sujeitas a nos trazer dramas com riscos terríveis, materiais e, pior de tudo, com perda de vidas humanas. Agora, esse tipo de análise que ele sugere, essa é a mais difícil que tem. É a obra que já está pronta, que já está girando, e se tiver algum problema, alguma coisa, às vezes não aparente. E aí que vai precisar o engenheiro experiente, o engenheiro que tem visão, tem
tem traquejo e isso não se contrata fazendo uma licitaçãozinha qualquer. Tem que pegar assim, quem é o bom? Vai lá e paga para ele o que for necessário. É segurança, né? É segurança. Agora, a população em geral não sabe com que tipo de risco está convivendo, por exemplo, nas ruas, em viadutos, em prédios e nada disso. As pessoas não sabem. Nós tivemos desabamento também de parte de um viaduto em Brasília, não faz muito tempo. A questão da ciclovia que eu citei no Rio de Janeiro. Nós tivemos um viaduto aqui em São Paulo e a prefeitura cuidando de correr com a manutenção, porque percebeu que pode haver outros problemas. Nós tivemos, aliás, um segundo viaduto também interditado. E dentro dos prédios, né? Prédios habitacionais, de moradia mesmo, né? Perfeito. Eu acho que, como eu tinha falado já, o concreto, todos os nossos prédios são feitos de concreto armado. Há prédios no Brasil de 100 anos. Qual é o estado desse concreto hoje? Qual é o estado de manutenção? Isso se agrava com o fato de que, Denise, não é só o prédio onde a pessoa mora. A maioria das pessoas não liga para trocar o óleo do carro na hora certa, para manter o seu carro, né? Possivelmente não liga para que suas aeronaves também estejam totalmente mantidas, que elas tenham as licenças corretas para fazer a função para as quais elas foram designadas, e se extrapola. Está dando certo, vamos rodar desse jeito mesmo. Não é possível. Acho que o Brasil precisa sim fazer um mutirão, analisar o seu parque de instalações para ver onde estão os potenciais riscos, e às vezes esse potencial risco mais perto de nós é no carro nosso, que a pastilha de freio não está funcionando. Então cabe à população e cabe, logicamente, às autoridades e à engenharia nacional liderar um pouco isso aí, fazer esse mutirão, que vai nos trazer resultados muito surpreendentes, infelizmente. Para algum comentário final? Eu acho, você tem dois engenheiros aqui discutindo a engenharia e a manutenção. Eu acho que o Secov, nesse programa aqui, que eu acho maravilhoso, o Secov Debate, um dia tinha que colocar nessa mesa aqui, bota um conselheiro do Tribunal de Contas e coloca um promotor público que são contra, que são a favor de ter o menor preço, vamos ver a opinião deles. Exatamente. Nem tudo é só preço, né? Da vida vale muito mais. Eu acho que a lição que fica dessa situação toda que nós estamos vivendo no Brasil, tomara que sirva para mudar de fato alguma coisa na prática. Nós vamos encerrando por aqui o Secov Debate, que contou com o Eduardo Lafray, que é presidente do Instituto de Engenharia. Muito obrigada. Muito obrigado. E o João Crestana, ex-presidente do Secov, diretor. Muito obrigada também. Muito obrigado, Denise. Parabéns. A sua participação sempre muito ativa e muito provocante. Muito mesmo. Então é isso, o tema assim, é urgente, né, e mais do que atual em relação à situação que o Brasil vai enfrentando. Agradeço muito a sua companhia até agora. Eu lembro que o nosso programa fica disponível depois nos canais do Secov e você pode conferir também os programas anteriores. Um bom dia.